tesouraria. Meu sonho era ser gerente de produtos de derivativos ou trabalhar numa área de trading. Só que quando eu entrei no banco, 2001 para 2002, não sei se vocês vão se lembrar, né? Alguns de vocês estavam começando a vida de vocês, mas foi quando estava começando alguma coisa chamada SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, onde foi introduzida a TED, Transferência Eletrônica, em momento quase simultâneo, como é o Pix hoje. Antes daquilo não existia, era só o DOC. Você transferir qualquer quantia de dinheiro entre pessoas, entre empresas, tinha que esperar o dia seguinte para o dinheiro bater na conta. Então, foi um projeto muito grande, revolucionando a área de cash management. Também uma época de crise muito forte argentina, então bancos em geral não estavam investindo tanto, estavam mais cortando emprego do que crescendo, e a única área onde tinha de fato demanda por tudo que acontecia era de cash management. E eu caí ali por acaso. Isso já vai fazer 21, 22 anos. Tive a oportunidade de sair e nunca mais saí dessa área. É uma área apaixonante de trabalho. O que a gente faz? De novo, pouca gente pensa na área de cash management, na área de serviços, mas se você for pensar, deveria ser o mais básico, o mais fácil de você pensar quando você pensa em banco. Tá? Vocês, pessoas físicas, nós, quando vocês vão interagir com um banco, a primeira coisa que vocês fazem é abrir uma conta. Então a gente abre uma conta. O que a gente faz nessa conta? Vocês vão prestar serviços, vão vender alguma coisa, ou trabalhar numa empresa, que de alguma maneira é vender seu serviço para uma empresa também, tem seu salário para receber. Então você tem inflows nessa conta, você tem entradas nessa conta. Esse dinheiro entra na conta, então essa é a primeira flechinha que a gente tem. Quando, há 20 anos atrás, eu aprendi a famosa cruz de cash. São 4 flechas ao redor da conta corrente. Com esse dinheiro na conta, você tem coisa para fazer. Você vai pagar a conta de luz, você vai pagar a faculdade, você vai comprar roupa, você vai fazer sua compra de mercado, restaurante, etc. Pagar funcionários, pagar impostos. Então, você tem saídas dessa conta. Então, você tem que ter maneiras de ter produtos também para tirar esse dinheiro. Pode ser que você precise fazer uma compra muito grande, um investimento grande, ou uma compra que vai acontecer antes de você receber o seu salário. Você precisa, de alguma maneira, ter acesso a linhas de crédito, ter capital de giro. Então, precisa ter entradas financiando esse fluxo na sua conta. Por outro lado, se você fez um bom trabalho, vendeu muito, sobrou dinheiro, você precisa também ter a quarta seta da cruz de cash, que é opções para investir esse dinheiro. O que fazer para esse dinheiro não ficar simplesmente parado na conta? Especialmente em mercados como o nosso, hoje com taxa de juros de 2 dígitos. Quando eu comecei a trabalhar, chegou a ser acima de 20, 30% de taxa de juros. Então, a gente faz isso no nosso dia a dia, na nossa conta corrente. Empresas fazem exatamente as mesmas coisas. Então, eles vendem, tem que ter produtos de recebíveis, seja quando exporta, recebíveis de exportação, seja emitir boletos para receber, seja pontos de venda para cartão de crédito e débito, enfim, diversos produtos que a gente dá para os nossos clientes, as empresas receberem dinheiro na conta. Pagamentos, então as empresas têm que pagar funcionários, têm que pagar importação, o dinheiro tem que sair para outros países, tem que pagar fornecedores, tem que pagar o governo, tributos, e muito complexo maneiras de fazer esses pagamentos saindo da conta. A empresa precisa de dinheiro, capital de giro, então soluções de trade, working capital, supply chain finance, para ajudar as empresas a receberem esses dinheiros. E opções de investimento, de curto prazo, de longo prazo, CDB, opções para investir curto prazo na conta, aplicações automáticas, fundos. Então, a gente completa a mesma coisa que a gente tem no nosso dia para a nossa conta corrente. É o que eu faço há mais de 20 anos nessa área de payments, o que eu e toda a área a gente faz para nossos clientes corporativos. E isso é verdade para pessoas físicas, para micro e pequenos empreendedores, para empresas startup, e é verdade para as grandes empresas, Vale, Petrobras, Amazon, Google e etc. Todos esses têm diferentes tipos de necessidades, mas muitas necessidades ao redor desses serviços na cruz de cash. Tá? Próximo passo aqui. Eu não estou vendo nenhuma pergunta chegando, pessoal. De novo, podem mandar a qualquer momento. O que é o JP Morgan nesse mundo? Tá? Então, acho que, de novo,
super interessante falar sobre um business que eu sou apaixonado há muito tempo e que poucas pessoas costumam pensar. Quando as pessoas pensam em JP Morgan, menos ainda. Tanto a nível global, ainda mais na América Latina e Brasil. Mas quem que é o JP Morgan nesse mundo? De novo, muitas pessoas não sabem, mas a gente é um líder global. O JP Morgan está presente em mais de 100 países. A gente processa, vou dar dois números para vocês, entre tantas coisas, para um pouco exemplificar o que, que é a importância desse business e o que, que é a importância do JP Morgan nesse business. 10 trilhões de dólares. Uma quantia monstruosa. Mas isso é quase o valor que a gente faz de processa de pagamentos no mundo todos os dias. Então, todo dia, pelos pipes do JP Morgan no mundo, passam quase 10 trilhões de dólares. Seja um simples pagamento, como eu falei para vocês, seja pagamento que a gente faz para outros bancos, que a gente também é um grande banco de outro banco, mas uma quantia monstruosa. A quantidade de sistemas de risco, de capacidade de processamento que a gente tem que ter para isso é monstruosa. Existem alguns números, alguns estudos que dizem que quase um terço de todo dólar que é transacionado no mundo passam por nós. A gente pensa de novo em JP Morgan muito como um banco de investimento, um banco de private banking, mas a gente também é JP Morgan Chase, que é o maior banco americano, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, é uma capacidade de processamento gigante. Outro número que eu quero dividir com vocês é 12,7 bilhões de dólares, que foi quanto a gente investiu no ano passado só em tecnologia. Então, não estou falando nem investimento em contratação de pessoas, em plataformas, em aquisições, como é o caso do investimento que a gente fez no C6 recentemente aqui no Brasil, mas 12,7 bilhões de dólares é quanto a gente investe em tecnologia, isso de novo só no ano passado, no mundo inteiro. Tá? Com isso, o que a gente quer fazer? Não só ser o líder mais robusto em pagamentos no mundo, mas a nossa ideia, principalmente com todo esse investimento em novas tecnologias, é trazer para os nossos clientes o melhor de uma fintech, toda a inovação, toda a agilidade, toda a capacidade de criação de uma fintech, com a robustez do maior banco no mundo nesse mercado. Então, isso é o que a gente consegue trazer de mais único globalmente e tem tudo a ver com a nossa estratégia, com o sucesso que a gente vem tendo nos últimos anos nesse mercado. No Brasil, a nossa estratégia é ser, não só no mundo de pagamentos, mas em geral, é ser o mais brasileiro dos bancos internacionais e o mais internacional dos bancos no Brasil. E isso tem tudo a ver com o que a gente ganha. Acho que entre alguns fatores que trazem sucesso para a gente quando a gente vai estar em contato com nossos clientes, essa conexão global eu acho que é o primeiro. A capacidade da gente falar com empresas globais, tanto as brasileiras que estão no mundo inteiro, quanto empresas globais que trabalham com a gente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e em toda a América Latina, essa conexão que a gente consegue fazer, não só em cobertura de cliente, não só em concessão de crédito, mas principalmente em plataformas de conexão, a nossa plataforma de internet banking, nossas conexões host to host ou APIs, fazer uma conexão única global é o que destaca a gente, principalmente comparando com bancos locais, com os grandes bancos aqui no Brasil e qualquer outro banco na América Latina e no mundo. A segunda é a nossa marca. Eu acho que o JP Morgan tem uma marca, uma reputação, um respeito e, de novo, uma capacidade de processamento único que nos ajuda muito. E o terceiro ponto, a gente preza muito por qualidade de serviço no dia a dia. Seja nas nossas plataformas, nossas ferramentas, mas principalmente atendimento ao cliente quando tem algum problema. No Brasil, a gente é um banco super completo. De novo, pouca gente sabe disso. E eu passei muitos anos fazendo isso em outros bancos. Depois que minha família, meus pais entenderam o que é o mundo de cash management, pagamentos, quando eu falei que eu vinha para o JP Morgan, eles falaram, mas o que você vai fazer lá? Acho que ninguém pensa no JP Morgan, mas a gente é um banco completo no Brasil, inclusive. A gente abre conta corrente para nossos clientes, a gente emite boleto, a gente ajuda eles com pagamentos, com opções de investimento. Então, a gente tem tudo, inclusive alguns diferenciais de mercado que a gente conseguiu desenvolver. Como eu falei para vocês, a gente investe muito, a gente busca inovação, a gente busca ser o mais próximo possível de uma fintech. Então, entre tantas coisas, deixa eu destacar aqui um exemplo para vocês que a gente tem que é até certo ponto recente que a gente lançou para os nossos clientes.
A gente gosta muito do conceito de co-creation também. A gente gosta de falar com nossos principais clientes, discutir quais são as dores, os principais problemas deles e juntos criar soluções. Quando a gente fala principalmente com clientes globais, não os brasileiros ou as empresas que estão aqui no Brasil há muitos anos, que não conhecem o Brasil, uma das principais dores deles trabalhar no Brasil é pagamento de tributos. Eu viajo muito o mundo falando sobre Brasil e sobre América Latina, e eu lembro que na minha primeira passagem pelo banco, ou seja, pouco mais de 8 anos atrás, eu estava na Ásia, e eu abri uma apresentação trazendo alguns dados interessantes sobre México, Colômbia, Argentina e Brasil. E o dado que eu levantei, eu levava sobre o Brasil, é que desde a última Constituição do Brasil, em 89, tiveram mais de 5 milhões de mudanças em regulações tributárias no Brasil. É um número absurdo. Na época, era mais de 400 mudanças por dia, entre imposto criado, imposto dividido, imposto eliminado, mudança em tarifa, em taxa de imposto, mudança em quem paga, por que paga. É absurdo, é super complexo. E o dia a dia das empresas para fazer o pagamento dos impostos é super complexo. Então, a maioria das empresas, principalmente as globais, que não conhecem o Brasil, já tinham avançado muito em pagamento a fornecedores, já sabiam como se conectar com os bancos internacionais e locais, que aqui o pagamento é via TED ou via DOC, ou até via boleto, que é uma jabuticaba que só existe no Brasil. O boleto, que aliás funciona super bem, é uma ferramenta que no mundo inteiro é admirada, mas só existe no Brasil, é difícil explicar. Mas quando chega em tributos, é super complexo. Você pensa que tem mais de 5 mil municípios no Brasil, cada um com tributos diferentes, tributos estaduais, tributos federais, é uma dor de cabeça. Vários municípios e estados têm acordos com bancos específicos que só aquele banco recebe. Então, empresas globais que querem simplificar sua vida, seu dia a dia, no mundo de transaction banking, de pagamentos, quando chegam no Brasil, não conseguem ter um banco só, tem que ter 2, 3, 4, 5 bancos. Às vezes, abrir uma conta num banco só para fazer um pagamento por mês no tributo. Então, isso era uma das principais dores. O que a gente fez? A gente fez uma parceria com uma fintech aqui no Brasil que a gente descobriu, que, aliás, depois de um tempo a gente investiu. Então, o JP, a gente tem um conceito muito diferente da maioria dos bancos também, que a gente não faz referral, a gente não indica fintechs para os clientes. A gente analisa, a gente faz parceria estratégica e, geralmente, a gente investe nessa empresa. Então, a gente fez um investimento nessa empresa. Essa empresa é, de certo modo, parte do JP Morgan hoje, e a gente desenvolveu uma conexão com ela, que ela consegue abranger todos esses municípios, todos esses estados, seja direto com eles, seja com bancos. Então, meu cliente abre uma conta comigo, ele não precisa nem lidar com a fintech, ele sabe que a fintech está por trás, mas meu cliente global, ele abre uma conta comigo no Brasil. A gente chegou nesse mercado um pouco tarde, e uma grande dificuldade para a gente entrar é a resistência das empresas de ter mais contas. Elas chegavam para a gente e falavam: adoraria trabalhar com vocês, JP Morgan, mas eu já tenho 4 contas, eu não posso ter mais no Brasil. Então, a gente ajuda eles a quebrar isso e, pelo contrário, fechar contas. Os clientes hoje conseguem abrir uma conta com o JP Morgan, fechar as outras 4 ou 3 das 4, pelo menos, porque trabalhando comigo com um arquivo que eles me mandam, eu consigo, via fintech, rotear e fazer todos esses pagamentos no mercado inteiro. Por que eu gastei um pouco de tempo para falar sobre essa solução também? De novo, pouca gente pensa no JP Morgan no Brasil como um banco de cash management, transaction services, mas quando você pensa numa das principais dores nesse tipo de serviço no Brasil, que é tributos, hoje a gente tem a melhor oferta de tributos no mercado, melhor que qualquer banco nacional, com base nesse serviço, nessa parceria com a fintech. Long story short, voltando aqui, então, o que é pagamentos? É basicamente serviço. São serviços que a gente presta para clientes, serviços essenciais para nossos clientes e serviços essenciais para o banco também. Eu acho que para o relacionamento do banco, antigamente, não era tão importante essa área de serviços, de longe, quanto é importante hoje. E eu vejo tanto que isso evoluiu. Na prática, hoje, e aí vocês veem pela maneira como eu estou vestido e como muitas pessoas trabalham, a gente costuma dizer que a gente não é um banco. A gente é uma empresa de tecnologia com uma licença bancária. Porque tecnologia é tudo. Já era há 20, 21 anos atrás e cada vez mais isso é assim. Eu vi esses dias um dos heads globais de tecnologia do banco, ele
Ele fez uma analogia que eu gostei muito. Quando você aperta um interruptor na sua casa, você espera que a luz acenda. Ponto final, instantaneamente. Você não está preocupado com os fios, com os geradores, com a energia passando, com o que acontece por trás para essa luz acender. No mundo de pagamentos é a mesma coisa. Então, só para usar um exemplo, você pensa que você está em Nova York, numa loja, comprando alguma coisa e passa seu cartão de crédito. Você não imagina o que acontece por trás, você só quer ver aquele papelzinho saindo, compra feita e sair com o seu produto. Vocês não imaginam que essa transação passou por pelo menos 8 sistemas diferentes. Foi e voltou entre a loja, a rede de adquirência, a empresa de cartão de crédito, o banco emissor e voltou. Teve checagem do usuário, do dono do cartão, da loja, passou por sistemas de compliance, de fraude, de clearing, tudo isso em microsegundos. E isso é o que o cliente espera. Ele só espera o pagamento sair, assim como você espera a luz acesa. Mas o que a gente faz por trás é muito grande, é muito complexo e tem muito a ver com tecnologia e cada vez mais. E como esse mercado mudou? Mudou demais. Primeiro, como eu falei para vocês, em importância para os bancos. Quando eu comecei nesse mercado, a área de cash management era quase que uma área operacional. Era muito longe das áreas nobres de negócios, do investment banking, tesouraria e etc. Hoje é uma área super importante. No começo desse mês, a gente fez um evento para clientes aqui em São Paulo, um evento que eu fiz, aliás, nos nossos 5 principais mercados na América Latina. Semana que vem eu estou indo para Cartagena, na Colômbia, para fazer o último do ano. A gente fez Argentina, Buenos Aires, Santiago, México, São Paulo e Cartagena. No evento de São Paulo, tiveram pouco mais de 400 pessoas. A abertura do evento foi feita pelo Daniel Daraen, que é o nosso CEO do banco no Brasil. Onde é que a gente ia imaginar, eu que trabalho nesse banco há muito tempo, um presidente de banco fazendo a abertura de um business desse? A gente convidou Roberto Campos, presidente do Banco Central, para participar do evento. Ele aceitou na hora, então ele fez uma palestra de cerca de 1 hora para os nossos clientes e para a gente. Assim, é uma área super importante, mudou demais. E como mudou no dia a dia? Eu dei para vocês no começo dessa discussão o exemplo de que para mandar 10 mil dólares no passado de Nova York para Londres, a melhor maneira era o avião. Isso não é mentira, é verdade. Tem um outro exemplo que é um caso super real também. Eu lembro que aconteceu comigo não muito tempo atrás, eu já estava nesse mercado, eu estava nos Estados Unidos e a gente saiu para jantar simplesmente com os amigos, alguns amigos que moravam lá. E ele acabou pagando a conta, que morava lá. E eu voltei para o Brasil, falei, pô, esqueci de pagar para ele, preciso pagar. Era algo como, na época, 30 dólares. E eu falei, deixa eu fazer, como é que eu vou mandar 30 dólares para o meu amigo? Nightmare, dor de cabeça. Primeiro que, depois de eu conseguir pesquisar a taxa que eu ia ter que pagar, ia demorar dias para esses 30 dólares chegar para ele, e não ia chegar, porque a tarifa inicial no Brasil era R$ 50, a tarifa do banco, no final, era quase 40 dólares de tarifa. Eu não poderia, não conseguia pagar 30 dólares para o meu amigo, porque eu ia ter que pagar 10 para ele não receber nada. É um absurdo, não muito tempo atrás. Hoje, ano passado, a gente recebeu um prêmio tem uma revista que chama Treasury Today, que é uma revista muito importante nesse mundo de payments, e a gente ganhou um prêmio com a melhor solução de câmbio na Ásia, para um cliente asiático que a gente fez. Uma empresa de social media, que eles precisavam fazer dinheiro, eles tinham influenciadores aqui no Brasil e eles pagavam dependendo da quantidade de curtidas que eles tinham. Mas o valor que eles iam pagar da China para esse influenciador do Brasil é o equivalente a $1, às vezes menos de $1. Então, a pessoa que faz um post, tem alguns likes, divulga a rede social e tinha que receber R$ 5, R$ 6, R$ 7. E a gente criou uma solução de que essa empresa consegue fazer o dinheiro sair da China, passa por dólares, converte para reais, chega aqui de uma maneira massiva. A gente faz quase 500 mil de pagamentos, às vezes, por hora, e as pessoas recebem seus R$ 3 no interior de Goiás instantaneamente. Em segundos, o dinheiro sai da China e chega inteiro para essa pessoa. É uma mudança absurda. Eu vi muitas mudanças acontecerem ao longo dos anos, de
20 anos para cá, mercado brasileiro, como eu te falei, saindo de SPB, que foi uma grande inovação, hoje a gente faz Pix, transação realmente real, instantânea, através de conexões, através de APIs. E Pix é um sucesso absoluto. Alguém levantou a mão, foi você mesmo, Noelle? Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Foi eu mesma. O Danilo fez uma pergunta aqui, não sei se você viu no Q&A, Estou abrindo o Q&A que aqui, deixa eu ver, né? dá pra gente Principalmente clicar aqui. o Pix Drex. Entretanto, não vemos. Vamos lá, eu vou ler porque a pessoa não tem direito, não tem acesso, né? Harvey, no Brasil nós temos um mercado de pagamentos muito inovador, principalmente com ferramentas como Pix e Drex. Entretanto, não vemos tantas inovações nesse espaço de pagamentos e transações internacionais. O SWIFT foi um avanço e a China quer criar um equivalente não aliado com o Ocidente. Qual sua visão sobre as oportunidades de mercado ainda aparentemente não tão explorado? Boa pergunta, Danilo. Primeiro que, de fato, o Brasil é muito inovador e é um dos líderes nesse mercado. Eu estava justo falando aqui de Pix, né? Pix é um grande sucesso. Se você pensa no que o Pix conseguiu, e acho que conseguiu muito mais do que o Roberto Campos e o Banco Central queria, é um grande exemplo, e eu uso isso de exemplo nesses eventos que eu faço, não só na América Latina, mas quando eu vou falar ao redor do mundo. De novo, quando se vocês forem ali no meu Instagram e verem uma entrevista, eu falo um pouco de Pix. Você não tem dinheiro para nada hoje. Você compra um carro usando o Pix e você dá uma gorjeta para alguém que vai te fazer uma entrega de R$ 1, R$ 2 com Pix instantaneamente. Tem pessoa, eu falo, o principal exemplo que eu uso é homeless, as pessoas sem teto na rua, não tem dinheiro, não sabe o que vai comer, não tem casa, mas ela tem um celular com uma conta digital e ela, às vezes, tem até um QR Code para você pagar um Pix. Então, os últimos números do Banco Central, a gente chegou em quase 4 bilhões de transações por mês de Pix já no Brasil. O maior mercado de real-time payments no mundo é a Índia, que começou um pouco antes também, tem algumas experiências diferentes que a gente está aprendendo, mas a Índia faz cerca de 8 bilhões de transações por mês. É o dobro do Brasil, mas é um país que tem uma população muito maior que a do Brasil. Então, acho que o sucesso proporcionalmente do Brasil é muito maior do que o da Índia, mas a Índia é o maior mercado hoje de RTP, a China também crescendo pra caramba. No mercado de câmbio, só para fazer um outro parênteses aqui antes de ir para o mercado de câmbio, Danilo, Estados Unidos, todo mundo tende a pensar em inovação nos Estados Unidos, né? É impressionante, para não dizer assustador, o tanto que se usa de dinheiro e principalmente de cheque nos Estados Unidos. Tem um estudo que diz que cerca de 50% dos pagamentos B2B nos Estados Unidos hoje são feitos via cheque. Algo que para B2B no Brasil praticamente morreu em vários mercados. Então, de fato, o Brasil é inovador. O mundo de câmbio é a última barreira, Danilo, de fato. Eu acho que a gente vive um momento, ao mesmo tempo de, eu ouvi um termo esses dias, desglobalização, né? Com guerras, com Brexit, os mercados às vezes se fechando um pouco, mas muito importante a gente fazer esse dinheiro chegar. Eu acabei, antes de ler a sua pergunta, dando um exemplo de uma solução que a gente criou, que é super factível. Foi um exemplo de dinheiro saindo da China e chegando no Brasil instantaneamente para valores pequenos. A gente também tem várias soluções para fazer o contrário, para pagar os grandes marketplaces estrangeiros que estão no Brasil também, as pessoas comprando, e precisa fazer esse dinheiro sair e chegar de uma maneira fácil no vendedor, na China, na Europa, onde seja. Então, acho que assim, avançou muito, sim. A Swift tem grandes competidores tentando tirar, mas a própria Swift está avançando, utilizando blockchain, usando tecnologias como o blockchain principalmente, usando inteligência artificial para conseguir acelerar as transações. Hoje, a principal barreira de inovação que a gente ainda tem, onde tem muita coisa para se fazer, é no cross-border, é no mercado de câmbio. O que a gente precisa, e o Banco Central do Brasil está muito de olho nisso, é abrir um pouco as barreiras cambiárias que a gente ainda tem. Eu acho que isso é muito complexo, isso tem de cada país com suas regras, seus controles cambiários, seus controles de inflação e etc., que precisam abrir um pouco para simplificar. O próprio Brasil. Na América Latina, a gente tem países hoje como Chile, como México, que existe uma conversão livre de pesos para dólares, de peso para euro, dólares locais.
pessoas podem abrir contas em dólar no México hoje. No Brasil, isso ainda é muito restrito. Acho que esse é o primeiro passo. O Banco Central, inclusive o Roberto Campos falou bastante disso na palestra que ele deu para a gente, tem feito muitas iniciativas em abrir esse mercado, mas tem muito a avançar. A China quer fazer algo não alinhado com o Ocidente, Danilo. Eu acho que assim, uma das principais coisas que a China está tentando fazer, que eu pessoalmente acho complexo, acho difícil, é a internacionalização da moeda deles. Então, eles querem incentivar o mercado internacional a ser feito em yuans chineses, não em dólares. Mas vai ser algo difícil para fazer. Eu acho que a moeda global hoje ainda é o dólar. Não existe nenhuma moeda física ou digital que substitui ou que está pronto perto de substituir o dólar. Eu acho que esse é o principal desafio da China. Eles fazem, tem muitas empresas querendo concorrer com a SWIFT usando moedas digitais, que talvez é o grande desafio delas também. Não existe uma adoção muito grande dessas moedas digitais para dar segurança para empresas e até para pessoas físicas substituírem o mercado tradicional. Mas muita coisa evoluiu e muita transação consegue ser feita em paralelo fora do mercado do SWIFT hoje, que é muito mais rápido. Tem mais alguma pergunta aí, Manuele, para seguir? Sim, tem duas perguntas Tem aqui. bastante. Tem bastante, tem três Já tem perguntas. bastante. Obrigado, pessoal. Vocês vão fazer as coisas ficarem um pouco mais fáceis. Deixa eu só falar um pouquinho de tendências aqui de pagamentos, fechar esse tema de pagamentos, antes de um pouco o que é o dia a dia do nosso trabalho aqui nessa área e um pouco de cultura do JP Morgan. Mas deixa eu falar um pouquinho de tendências. Algumas tendências que a gente está de olho, que a gente tem investido e usado bastante, que tem impactado o mundo de pagamentos. Primeira delas é a inteligência artificial. Não dá para falar muito de inteligência artificial, precisaria de 2 horas aqui para falar só disso. Vou falar um pouquinho, mas antes de falar, deixa eu dividir minha tela aqui de novo, tomara que funcione, vamos ver. Vocês conseguem ver o Harvey falso aqui? Vamos ver se vocês conseguem ouvir também. Acho que não tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Que pena. Imaginei. Não ouviram, né? Não. Enfim, mas deu para ver a imagem. Isso aqui é um avatar que a gente criou, meu. Então, esse é um iHarvey, como foi apelidado, é o Harvey digital, gerado por inteligência artificial. Então, eu fui filmado, minha voz foi gravada. Mas, assim, hoje eu até perdi o controle disso. Não sou eu que controlo. E eu já vi alguns vídeos com a minha voz, com a minha imagem rodando por aí que nem eu sabia. Inteligência artificial, eu acho que primeiro tem o grande risco de deepfake, né? É o que pode acontecer. Vocês não ouviram, isso não é minha voz, é uma outra voz falando em português que eu gravei em inglês. Então, hoje, esse avatar só tem a minha voz em inglês, mas a inteligência artificial está trabalhando para gerar a minha própria voz em qualquer idioma também. Então, mas eu hoje já posso falar em qualquer idioma, não com a minha voz, mas estou falando aqui em português. Já usei isso para apresentação para clientes recentemente em Londres, na China, falando em chinês, e aqui no Brasil em português. E, de novo, essas pessoas podem falar o que quiser. Então, deepfake, vocês já devem ter visto alguns vídeos rolando por aí de celebridades famosas, de políticos famosos que não são eles. E com a qualidade até um pouco melhor do que a minha. Esse meu vídeo é recente, ele ainda vai aprender e vai falar melhor. Mas no nosso mundo de pagamentos, algumas coisas a gente já tem usado bastante inteligência artificial e tem ajudado bastante. Para prever situações de caixa, necessidades de pagamento. Então, lendo dados de pagamento da empresa, a gente consegue ajudar a empresa hoje a prever quando ela vai precisar de caixa, quando ela vai ter que se preocupar em ter um saldo de caixa um pouco maior para emergências, para necessidades. Reduzir erros, o que é um grande problema ainda hoje, apesar de tanta tecnologia, é super comum erros. Então, a gente tem uma solução, inclusive, que saiu na mídia ontem. A gente foi contratado pelo governo dos Estados Unidos um contrato enorme para fazer validação de contas. Então, e não só com validação de contas, mas através de inteligência artificial a gente evita erros. Então, imagina que uma grande empresa está fazendo
mandando um arquivo de pagamentos massivo, você ali no meio, ao invés de mandar o dinheiro para Manuele, mandou o dinheiro para Manuela, que é uma empresa, uma pessoa que está na Itália, e não a Manuele, que está aqui em São Paulo. Para receber esse dinheiro de volta, às vezes é um pânico. Falar com o banco, falar com o banco intermediário, banco que está na Itália, a conta que chegou. Então, a gente ajuda empresas a evitar esse tipo de erro através de inteligência artificial. E a terceira, e talvez mais importante, que a gente mais tem feito, é evitar fraudes. Então, fraudes ainda é um grande problema. Então, existem fraudadores através de engenharia social, através de tecnologia, que conseguem fazer a empresa, ao invés de pagar a Manuele, pagar a Manuela, que é uma conta aberta, fraudada, e sair com esse dinheiro. Então, a gente consegue, através de inteligência artificial, reduzir esse tipo de pagamento também. Segunda tendência é digital. Então, sair de pagamentos de papel, seja moeda, seja dinheiro, seja cheque, para meios digitais. 1950. Duas pessoas, Ralph Snyder e Frank McNamara, criaram o Diners Club. Esse Frank estava em Manhattan em 1950, jantando com um cliente e percebeu que esqueceu a carteira. Ele teve que esperar por horas a esposa sair do subúrbio e ir até Manhattan para ele poder pagar a conta. E os dois amigos conversaram e falaram, não é possível, tem que ter uma maneira de pagar depois por isso. Criaram os primórdios de uma sociedade cashless, que eu não sei se a gente vai chegar nunca, mas que foi o primeiro cartão de crédito naquela época. E de lá para cá tudo evoluiu muito, muito, muito. Hoje no Brasil se estima que menos de 3% das transações são feitas com papel moeda. A grande maioria é feita seja Pix, seja cartão de crédito, débito, e a gente está de olho nisso. Então, não só sair de papel moeda para meios digitais, como a terceira tendência, que é flexibilidade. Hoje as pessoas querem pagar de diversas maneiras. A gente tem que ajudar nossos clientes a ter diversas opções. Então, tem gente que quer pagar com cartão de crédito, tem gente que quer pagar passando o cartão de crédito, tem gente que quer pagar aproximando o cartão de crédito, tem gente que quer pagar com o celular. Eu gosto muito de correr. Então, eu lembro que há muitos anos atrás eu saía para correr com 8 coisas diferentes. Eu tinha meu relógio, eu tinha medidor de batimento cardíaco, eu tinha um tijolo desse tamanho que lia GPS para me dar distância e velocidade, eu tinha um iPod para ouvir música, eu tinha dinheiro, eu tinha cartão, um monte de coisa. Hoje eu saio para correr com o meu relógio. Faço tudo no meu relógio. Então, se eu preciso parar para comprar uma água de coco, eu quero pagar com o meu relógio. Se eu estou num aeroporto onde o meu cartão de embarque está no celular, eu quero comprar uma água, eu quero pagar também com o celular, para não ficar mexendo em outras coisas. Então, flexibilidade de meios de pagamento é super importante. E a quarta e última tendência são ecossistemas. Acho que quando você pensa em ecossistema, a coisa mais simples de se pensar são os grandes marketplaces. Amazon, Mercado Livre, you name it. E os marketplaces saíram de simplesmente se preocupar em ter diversos produtos para vender para o Harvey a ter soluções financeiras, empréstimos para o Harvey, outras soluções para que eu não saia desse ecossistema e vá comprar em outras coisas. Então, não só vou comprar no começo da Amazon livros, mas eu quero comprar tênis, roupa, comida. Para isso, eu preciso atrair diversos fornecedores, e esses fornecedores também precisam de serviços. Então, como é que eu crio serviços de supply chain finance para eles conseguirem comprar e vender melhor? Como é que eu dou empréstimo para eles? Como eu crio wallets, que é uma grande tendência, pagar via wallets, que o dinheiro não precisa nem sair do meu ecossistema. Então, eu pego o dinheiro do Harvey, transformo numa wallet, numa carteira digital, que esse dinheiro vai para o vendedor de frutas, do vendedor de frutas vai para o provedor de tecnologia e não sai nunca desse ecossistema. Fechando um pouco de o que a gente está de olho e o que a gente mais tem investido globalmente. Em ecossistema, a gente, por exemplo, para fechar aqui essa parte, voltar a ler perguntas, a gente fez 2 investimentos grandes recentemente. Um foi a Volkswagen Pay, que é uma empresa de pagamentos europeia que a gente comprou, que basicamente tem soluções para você transformar seu carro numa carteira digital. Então, a gente tem até alguns vídeos, para quem for de novo no meu LinkedIn, e um pouco para trás vai ter um vídeo que a gente fez. A gente investiu no lançamento do Transformers há 2 meses atrás nos Estados Unidos. E a gente criou um vídeo sobre o carro Transformers, que é super legal de ver.
que é um conceito que a pessoa sai do estacionamento, o próprio carro já está no estacionamento, no meio do caminho, como ele está correndo, que nem um louco para não perder a sessão de cinema, ele já aumenta o seguro, ele compra uma música para o motorista relaxar, e quando ele chega na frente do cinema, ele compra o ticket aí dentro, tudo dentro do carro. Outro exemplo de ecossistema bacana, a gente fez um investimento também nos Estados Unidos, numa empresa chamada Instamed. Pensa qual é a maluquice do sistema médico no Brasil e nos Estados Unidos não era muito diferente. Você vai no médico que te dá uns pedidos de exame, você chega no laboratório com aqueles pedidos, ele tem que digitar tudo de novo no sistema. Tudo isso vai para a empresa de seguro-saúde ou plano de saúde para aprovar. Depois volta o que não foi aprovado para você ter que pagar da conta corrente. A gente achou uma empresa, uma fintech, que tem uma solução muito boa para automatizar tudo isso. Por que a gente comprou essa empresa? Eu quero vender solução para plano de saúde para o hospital? Não. Mas quando eu resolvo esse problema, eu faço com que as empresas utilizem todos os meus produtos para pagamentos para todo esse fluxo. Manuele, vamos ver as perguntas que tem ali? Tinha Vamos, vamos lá. ordem aqui de chegada, você me ajuda a selecionar aqui? Sim, eu achei essa bem legal entre a área de payments e corporate banking. De quem Essa que que é? ah, tá anônimo. Anônimo, obrigado, Anônimo. Harvey, Anônimo. boa tarde. Dado todos os serviços que você citou na área de payments, como é a relação entre a sua área e a área de corporate banking? Bom, eu falei bastante aqui de outras áreas, a Ibixor aí não foi de corporate banking, é uma das áreas conhecidas. Muito e muito próxima, caro Anônimos. Hoje, a área de pagamentos, em vários dos mercados globais do banco, está entre as maiores áreas de produtos que corporate banking oferece. Tá? Então, corporate banking é o banqueiro, é basicamente o gerente de conta das empresas, o gerente de conta pessoa física. Ele cuida do relacionamento com as empresas e tem várias áreas de produtos que prestam serviço. A nossa área é uma das maiores. Tá? Então, eu, como vendas dentro da área de pagamentos, eu trabalho muito próximo com o gerente de relacionamento. Então, eu também cuido de clientes. Eles vêm do relacionamento global e eu como especialista em pagamentos. Muito próximo, não só por a gente ter crescido ao ponto de ser uma das maiores áreas de geração de resultado para eles, mas se você pensar em tudo que corporate banking faz, não existe nenhuma área de produtos no banco que está tão alinhada e no dia a dia das empresas como a minha área. A área de corporate banking, quando faz uma operação de investment banking de M&A, é um deal super estratégico, é até super sexy para todo mundo que trabalha, é super legal, dá trabalho para caramba, dá muito dinheiro, mas acabou, M&A feito, vai embora. Muitos anos atrás que eu comecei a trabalhar junto com a área de IB, falar, ok, você está fazendo M&A? Espera aí, o pagador vai ter que pagar o comprador. Vamos abrir as contas? Não esquece que eu tenho aqui serviço de abrir as contas. Muitas das vezes, uma transação de M&A dá um problema. E o dinheiro que era para entrar hoje numa conta e sair amanhã para o vendedor, às vezes fica uma semana, um mês, 3 meses, 4 meses na conta. No Brasil, com taxa de juros a 13%, 14%, teve deals de M&A que a gente gerou mais resultado para corporate bank com dinheiro parado na conta do que o fee de M&A. Muitas vezes aconteceu isso. Então, assim, as coisas mudaram bastante. Sem falar em receita, em resultado para o corporate banker, de novo voltando para o tema de uma transação uma vez, que acabe e depois vai ter outra há 6 meses, há um ano, há 3 anos, versus pagamentos que a gente está todo dia ali, o cliente, o diretor financeiro, o tesoureiro, as pessoas do dia a dia, todos os dias vendo o JP Morgan transacionando com a empresa. Então, é uma relação super próxima. Manuel, você travou, a gente te perdeu? Acho que a gente perdeu a Manuele. Pessoal, vocês devem seguir me ouvindo, espero que sim, né? Deixa eu pegar alguma outra pergunta. Deixa eu voltar para as primeiras aqui. Empresas, corporate bank, a gente falou essa.
Com relação à escolha da fintech, ela tinha algum diferencial em relação às outras fintechs do setor? João Vicente fez isso, acho que você estava falando quando isso você fez quando eu estava falando da fintech que a gente investiu para a solução de tributos, né, João? A escolha da fintech é uma boa pergunta. Dei outros exemplos de fintechs ou empresas de tecnologia globais que a gente investiu. Como que é a escolha? De novo, como eu te falei, o JP Morgan a gente não pensa numa solução de curto prazo, a gente não pensa simplesmente em fazer um referral para os clientes. Então, não foi só porque essa empresa tinha a melhor solução. Foi também, a solução era muito boa, mas a gente buscou alguém com quem a gente poderia ter uma parceria de longo prazo e, de fato, inclusive investir. Então, a gente escolheu uma solução boa, a gente escolheu uma empresa já estabelecida, com uma qualidade de serviço, com tamanho, com capacidade de caixa para gestão de longo prazo e onde a gente conseguiria investir, para ter certeza que isso seria uma relação de longo prazo. Capacidade de criar novos produtos. Então, esse foi o primeiro. A gente já fez outras duas soluções com eles, e assim como nas outras empresas que eu te falei. Não foi diferente a escolha da recente que a gente fez para investimento no C6, que vocês devem ter lido também. Aí não uma fintech, um banco já grande, mas a gente olha muito para longo prazo. A gente não olha simplesmente para a solução. Espero ter respondido. Manuela, a gente te perdeu, acho que eu não perdi todo mundo. Eu já pulei É, para outra. a minha internet caiu, desculpa. Imagina. Quando eu clico aqui em Answer Live, eu já pulo para a próxima, ela já sai, né? Done. Okay. Eu já respondi outra. Você quer escolher outra, Manuele? Então, como eu saí, as perguntas não estão aparecendo. Tudo bem, eu vejo aqui. Tem uma do Arthur Alonso aqui. Boa tarde, Harvey, tudo bem? Muito obrigado pelo tempo e por nos oferecer essa oportunidade. Retomando uma discussão anterior, gostaria de compreender melhor sobre a sua visão em relação às culturas do JP Morgan em comparação a outras casas, dado a sua trajetória no Citi e ambas passagens pelo JP. Arthur, não vou falar de outros, vou falar do JP. Tá? Trabalhei uma, três, quatro, cinco, seis empresas diferentes. Converso com muita empresa que trabalha as empresas e bancos diferentes. Geralmente, quem conhece a cultura do JP Morgan se apaixona e não quer mais sair. Eu acabei saindo por motivos, depois a gente pode ter uma conversa sobre isso também, que fizeram sentido, que não me arrependo. Aprendi demais, como falei para vocês, fui para um banco japonês, uma cultura que mudou minha vida profissional e pessoal, mas chegou um momento que eu queria voltar. Então, eu acho que o JP Morgan tem uma cultura muito particular, muito diferente, que eu tive em alguns bancos ou empresas que me mostraram um pouco de opostos. São vários aspectos, mas vou focar um pouco nesse. Um pouco de opostos em exigir altíssima performance e você ser legal, ser parceiro e fazer as coisas do bem. Tem empresas onde, se você for o que dá o melhor resultado, causando problema, brigando com pessoas, passando a perna em outros, mas se você é o que mais entrega, você vai ser promovido, você vai ganhar seu bônus e vai crescer. Ponto. Tem empresas onde, se você não entrega a meta, mas você fez tudo de acordo com as regras, você se esforçou, você foi bom parceiro, você foi legal, você se dá bem. E eu vivi os dois opostos e conheço gente que viveu mais opostos ainda. Aqui no JP Morgan, a gente consegue fazer um mix disso de uma maneira única. É um banco onde parceria, respeito são valorizados acima de qualquer coisa, ao mesmo tempo exigindo altíssima performance. Então é um banco. Eu contratei entre o ano, a gente está crescendo bastante no mundo nesse pagamento, principalmente na América Latina. Na América Latina a gente contratou só o ano passado mais de 300 pessoas, entre áreas de vendas, produtos, tecnologia, serviços. Só eu contratei desde que eu voltei para o banco quase 25 pessoas. Então, trabalhei mais em RH do que em vendas nesses últimos tempos. A última vaga que eu abri no México, tiveram 193 pessoas aplicando para a vaga. Muitas de concorrentes. Então, é um banco que muita gente quer trabalhar, tem muita gente de altíssima performance aqui, muita gente muito boa. Então, o banco exige isso, mas exige com respeito, acima de todas as coisas. Uma segunda coisa que
que me deixa muito orgulhoso, inclusive, de trabalhar aqui nesse banco, é a valorização de diversidade e inclusão. Esse é um banco que leva a diversidade e inclusão na veia como parte do dia a dia, como uma das coisas mais importantes que a gente faz. Ao ponto de eu, por exemplo, eu tenho 2 cargos. Vocês não estão conseguindo ouvir, né? Eu ia colocar um áudio aqui desse evento mostrando meu cargo oficial, né, que eu coloquei no início, que a Manuele falou, que está aqui, né? Sou, então, Latin America Head of Corporate and E-Commerce Sales para JP Morgan Payments. And, além disso, eu sou hoje co-chair do Business Resource Group Accessibility para América Latina e Canadá. O que é isso? Sim, diversidade é tão importante, super importante para o banco, e a gente tem várias iniciativas. Entre elas, existem os BRGs, Business Resource Groups. O que são isso? São basicamente grupos que representam algumas minorias e que têm funções específicas. Então, existem os heads dos grupos, os chairs, existem tesoureiros, existem heads de marketing, existem várias funções dentro desses BRGs. O que eu faço parte, desde que eu voltei para o banco, a Accessibility, que lida com pessoas com deficiência. Então, o que a gente faz? A gente tem o objetivo de divulgar o tema de pessoas com deficiência, de atrair talentos com deficiência, de ajudar pessoas com deficiência a conseguirem trabalhar como qualquer outra pessoa. Esse é o meu. Tem um grupo que lida com negros, com homossexuais, nos Estados Unidos com latinos. São 10 grupos no mundo inteiro e são mais de 130 mil pessoas do banco que se voluntariam para trabalhar um desses grupos no mundo. As pessoas se voluntariam e têm um cargo a mais. Então, eu tenho esse cargo de liderar esse grupo América Latina e Canadá. Nesse evento que eu te falei, todos os eventos de pagamentos que a gente faz, na minha posição, eu sempre faço parte, são eventos de um dia inteiro sobre tendências de pagamentos na região e no mundo, e eu sempre participo de um painel sobre tendências globais de pagamentos. No do Brasil, a gente convidou uma cadeirante, doutora Daniela Bortman, uma história incrível de vida, para falar um pouco sobre isso. E dado que eu tenho esse outro cargo também, então ao invés de eu estar no painel de pagamentos, eu entrevistei ela nesse painel de diversidade. E foi incrível. Eu acho que a história dela, para quem quiser conhecer também, busca a Daniela Bortman no LinkedIn, ela tá, eu postei minha palestra com ela, tem um link para a bio dela. E a gente, de fato, se preocupa em levar esses problemas e trazer isso para o banco. Só para dar um exemplo do quão isso é importante para a gente teve, e é uma história que eu ouvi antes de entrar nesse grupo, então eu não tenho nada a ver com isso não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. O banco contratou um trader excelente que era cego. E o cara era muito bom, mas obviamente você não consegue ter acesso a informações, telas Bloomberg que estão sendo no mercado. O banco contratou uma pessoa para ficar sentado do lado dele, lendo o mercado e falando o que estava acontecendo, só pelos resultados que ele gerava. Então, isso é quão longe a gente chega a investir em diversidade, a dar condições para pessoas com diversidade trabalharem e também produzir. Arthur, eu acho que a cultura desse banco é única, é super legal trabalhar e você só vai conhecer conversando, não só comigo, mas com pessoas que trabalham aqui e têm histórias diferentes para contar. Conseguiu ver as perguntas, Manuele? Sim, A gente tô tem mais o quê? vendo. Tem mais alguns minutos? Não. A gente tem mais alguns minutos. Apareceu só mais uma pergunta aqui, acho que a gente pode encerrar com essa também. É, Tenho sobre bastante aqui ainda. criptomoeda. Ah, para mim tá Bastante. aparecendo uma só. A última que apareceu para mim foi a de A coisa criptomoedas, banking, do né? Marcelo. JP Morgan, Morgan Stanley, gringos muito grandes. Guilherme, eu falei um pouco já de cultura, né, de diferença de culturas. Acho que cada banco tem a sua. De novo, eu acho que a do JP Morgan ela é sensacional. Uma coisa que eu não falei também aqui, e trabalhando em diferentes empresas globais, inclusive empresa, né? Antes de trabalhar em banco, eu trabalhei na IBM. Deixa eu só fazer um capítulo à parte aqui. Eu falei de flexibilidades para pagamento. Hoje em dia você paga com um celular, com um relógio. A gente fez um lançamento na Fórmula 1 no Miami esse ano, onde as pessoas podiam pagar com a palma da mão, com leitura de palma da mão. Você paga com reconhecimento facial. Eu trabalhei na IBM em 2000 e 2001. Vivi o bug do milênio na IBM.
muitos de vocês não nem imaginam o que foi isso. O pânico que a gente tinha de quando virasse de 1999 para 2000, todos os sistemas do mundo colapsassem. Estava na IBM. E a visão, e a IBM é uma empresa que sempre teve uma visão futurista muito boa. Naquela época, em 2000, eu lembro que eles tinham alguns vídeos que eles produziam sobre tendência, sobre o que vai acontecer no futuro. Eles tinham um vídeo sensacional que era assim: de noite, uma loja de conveniência. Então entra um homem numa loja de conveniência de sobretudo, a cara meio fechada, com gorro, e aí ele vai e ele começa a pegar coisas das gôndolas e colocar nos bolsos do sobretudo. Então ele pega sorvete, pega comida, pega um monte de coisa e vai enchendo nos bolsos. Você está imaginando que ele está roubando, né? E ele sai, não passa pelo caixa, ele simplesmente sai da loja. Mas quando ele está saindo da loja, aparecem uns lasers vermelhos, todos. E ele dá mais um passo e vem uma pessoa do mercado e fala: senhor, você esqueceu o seu ticket. Então, assim, já era uma visão 23 anos atrás de como os pagamentos tinham que evoluir. Obviamente que na época não tinha tecnologia para isso, hoje já tem, mas só um parênteses importante de como isso é bacana. Então, de novo, eu trabalhei em diversas empresas, culturas diferentes, e o que eu ia falar de globalização do banco, a gente faz de fato muitas migrações de pessoas globais. Eu falei, a última vaga que eu postei para vocês, a minha head de vendas no México. Eu criei porque ela era uma pessoa que aplicou para uma vaga em Madrid, foi selecionada, então ela está mudando para Madrid, está indo no mês que vem para Madrid. Eu abri essa vaga no México, apesar de 190 applications. Uma pessoa que era minha head da Colômbia mostrou interesse, a gente selecionou ela, então ela está indo para o México e agora eu estou com uma vaga na Colômbia aberta. A gente faz bastante disso também. Deixa eu só dar um parênteses de cultura. Eu vi que tem 3 perguntas de cultura, então acho que isso é importante. Vocês devem estar buscando, né, onde trabalhar no futuro, etc. Isso aconteceu, isso sim, comigo. Ano passado, logo que eu entrei no banco, contratando um monte de gente, eu estava super preocupado com pessoas. Uma funcionária minha do México me procurou a chefe dela no México e pediu demissão. E a gente virou, mas ela estava indo super bem, fazendo um super trabalho. A gente, Mariana, como assim? Por que você quer sair? O que aconteceu? Há um momento único, todo mundo querendo trabalhar neste banco, neste business, nesta região. Você quer sair? Aconteceu alguma coisa? Falou, nunca vamos esquecer disso. Falou, Harvey, eu quero sair porque eu estou numa idade que eu quero ter filho, eu estou chegando no limite de idade. Eu já tentei 3 inseminações artificiais. Foi muito dinheiro, foi muita dor de cabeça, foi muito tempo. Eu quero tentar e vai ser a última vez, porque eu não tenho mais cabeça, não tenho mais dinheiro e não tenho mais idade. Então, eu preciso me dedicar 100% a engravidar, senão eu não vou conseguir. A gente voltou com o RH, conversou, falou, Mariana, é isso. Você não tem nenhum problema com o banco? Falou, não, adoro o banco. Então, foi o seguinte, quanto tempo você precisa? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A gente deu uma licença de 4 meses para ela. Ela saiu, obviamente engravidou no primeiro mês, voltou a trabalhar, trabalhou por mais 2 meses com a gente, saiu para licença maternidade, que teve o filho, voltou agora há 2 meses. Eu acho que isso é exemplos que a gente ouve de pessoas que não são nem contratadas porque são mulheres na idade de engravidar. Aqui não, a gente ficou com uma funcionária pagando salário por, acho que no total 1 ano e 3 meses sem ter ela. E ela voltou, e está super produtiva, está entregando, feliz e não vai sair desse banco nunca. Eu acho que isso é um exemplo super real, super próximo, que mostra um pouco o que é a cultura desse banco. Você falou de criptomoeda, acho que dá para a gente juntar aqui para a última pergunta. Câmbio a gente já falou, deixa eu tirar aqui para me limpar. Corporate Banking a gente já falou. Então aqui tem duas, né? Criptomoeda sem lastro ou reconhecimento governance. Marcelo Antônio, deixa eu ler. As criptomoedas sem lastro ou reconhecimento governamental são um recurso utópico ou algo que pode virar uma tendência global. O banco teme que isso possa impactar as receitas na área de pagamentos? E aí, Gabriel Paz também perguntou, Harvey, como você tem visto o avanço do blockchain para processamento de pagamentos? O JP Morgan está atento a essas mudanças? Também gostaria de perguntar sobre o uso de inteligência artificial em seu trabalho. Tem alguma utilidade? Já estão usando? Então, Gabriel, acho que eu falei um pouco de inteligência artificial, já citei alguns exemplos.
mostrei o meu humano digital e sim, a gente tem usado, seja nessas, por enquanto, brincadeiras de humano digital, seja a prevenção de fraude e ajudar os clientes a redução de riscos. Blockchain tem diversas e diversas utilizações. Eu acho que criptomoedas, o Bitcoin e as outras, o que tem mais valor para a gente é o que está por trás delas, que são os blockchains. E a gente já tem usado para diversas coisas também, para smart contracts, a gente tem usado para account validation e a gente tem usado para transferência de fundos também dentro de um sistema controlado, de uma maneira mais rápida e com menos risco de conversão, tá? Então, não usando as criptomoedas que estão aí, mas usando JP Morgan Coin, que foi uma moeda que a gente criou, para ajudar nossos clientes a fazer transações cross-border de uma maneira mais rápida, sem necessidade de liquidez e sem risco de câmbio, convertendo de outras moedas para JP Morgan Coin e na outra ponta também. Ou seja, Marcelo, para voltar para a sua de uma maneira rápida aqui, não é utópico, tá aí, eu acho que ela veio para ficar, eu acho que para tentar resumir de uma maneira muito rápida aqui, questão do tempo. Existe as pessoas que pensam em criptomoedas como meio de investimento, para não dizer solução para ficar milionário. Vou comprar Bitcoin porque vai chegar em $130 e eu vou ficar milionário. Eu acho que os eventos recentes mostrando que não é bem por aí. Eu acho que diferente de moedas com lastro, existem muitos fatores que a gente não controla, que a gente não entende ainda controlando. Que seja um milionário falando que vai vender, que vai comprar, que vai aceitar para vender seus carros, fazem essa moeda flutuar muito. Então, meio de investimento para ficar milionário de curto prazo, isso não existe mais. A gente teme que isso pode impactar as receitas na área de pagamentos? Não. Pelo contrário, a gente vê isso como modalidade adicional de pagamentos, desde que controlada, regulada e num ambiente que a gente controle, a gente pode fazer. E a gente tem usado, de novo, não as bitcoins, não as moedas, mas a tecnologia por trás delas, que são a blockchain, para ajudar a gente com diversas soluções para clientes. Então, a gente não teme, a gente acompanha, a gente não acha que vai substituir, eu não acho que vai substituir nenhuma moeda, não acho que vai virar um novo dólar do mundo, nenhuma dessas moedas, não acho que vai eliminar moedas locais, mas tem tecnologias que vão ajudar a gente a fazer as coisas de uma maneira muito mais fácil. Manuele, mais alguma pergunta sua? Olha, eu tenho uma pergunta para encerrar. Eu gostei muito do início, você falou muito sobre a sua carreira, sobre a sua faculdade. Eu queria que você contasse para gente algum desafio que você teve que superar na sua carreira. Você falou bastante aí da questão da faculdade, eu achei muito legal. Se teve algum outro desafio que foi importante você superar para seguir a sua carreira? Desafio é o que a gente mais tem, né? Eu acho que, como eu te falei que eu aprendi com esse erro, eu tive essa situação muitas vezes na minha carreira e eu acho que o principal é você. Eu gosto da palavra desafio e vou repetir o que eu falei, que é você se autodesafiar. Eu tenho uma característica que é muito pessoal, que é se eu não estou desafiado, eu tendo a não produzir, não crescer. E isso vale para tudo. No começo eu também falei um pouco do meu lado pessoal, eu falei que eu faço CrossFit. E o motivo de ter escolhido o CrossFit, eu já fiz muito, sempre fui atleta. Joguei futebol, fiz natação, fiz a fim de competir. Hoje a gente até tem uma brincadeira que a gente fez, um team building activity no ano passado, e eu tinha que escrever coisas interessantes para as pessoas adivinharem, né? Eu tenho medalhas de 11 modalidades de esportes diferentes, desde criança que eu competia. Mas eu parei no CrossFit nos últimos 9 anos, eu falei 8, mas são 9 anos, eu viciei. E o que fez eu viciar foi realmente o desafio. Eu lembro que eu fui fazer uma aula teste, achando que era super fácil, eu corria, fazia academia, e eu morri num workout super simples, assim, de aula teste, eu morri no meio, assim, de cair no chão e ficar sem ar. Falei, vou fazer isso. Eu vi as pessoas subindo em corda, fazendo aquelas coisas malucas, então o desafio me move. Então, várias vezes na minha carreira eu fiquei
situações de zona de conforto que eu tive que buscar o que fazer. Dentro das empresas eu consegui fazer isso muito. Algumas vezes eu tive que sair da empresa. Então, as mudanças que eu fiz não foi porque me ofereceram mais dinheiro, não foi porque eu estava insatisfeito com o que estava acontecendo comigo, foi porque eu precisei buscar desafios. Eu precisei buscar coisas diferentes para fazer, tá? Então, e isso me ensinou que assim eu tenho que ser, assim eu vou seguir. A hora que eu estiver muito tranquilo aqui em pagamentos na Latinoamérica no banco, eu vou buscar outra coisa para fazer. Vou buscar alguma posição global, eu vou buscar uma outra função, eu vou buscar alguma outra coisa para fazer. Isso funciona para mim. Mas só para tentar ser um pouco mais específico na tua pergunta em desafio, e aí eu não vou contar a situação em si, mas aconteceu isso comigo uma vez e eu vi o quanto isso é importante diferenciar as pessoas. Os momentos onde tudo está indo bem, onde você tem o melhor produto, onde você encanta o cliente, onde o cliente está feliz, são super fáceis, como eu gosto de falar. Quando você tem que lidar com uma situação péssima com o cliente, isso te faz crescer, isso te diferencia. Então, eu tive uma situação com um cliente onde a gente fez uma operação errada e eu tive que fazer ele de emergência, sacar dinheiro, abrir outra conta, fazer assim coisas super complexas, difíceis e de emergência por um erro que a gente tinha cometido. Óbvio que o cliente não ficou nem um pouco satisfeito, ficou mal-humorado, ficou nervoso, mas a gente lidou com a situação de uma maneira tão transparente, de tão aprendizado mútuo, que eu criei um relacionamento com esse cliente que 10 anos depois eu sou a primeira pessoa que ele chama até hoje para qualquer necessidade que ele tem. Legal, boa, obrigada. Imagina. Muito obrigada, Harvey, pelo seu tempo, muito obrigada pela conversa. Realmente foi tudo muito esclarecedor, tanto a parte de payments em si, que é uma área que muitas vezes a gente não conhece, a gente não vê, e também sobre a sua carreira, acho que foi uma história muito inspiradora, principalmente as falas agora no final sobre desafios, acho que foi inspirador para todo mundo. E é isso. Obrigada pela presença de todo mundo, pessoal. Gostaria de agradecer também ao pessoal do JP. Eu vi que a Luísa está aqui. Muito obrigada pela parceria aí da Liga com o JP. E mais uma vez, Harvey, muito obrigada pelo seu tempo. Foi realmente muito legal. Obrigado a vocês. Eu que agradeço e vou finalizar aqui com uma coisa que também tem muito a ver com a minha carreira, que vocês não perguntaram, que tem a ver com a política desse banco, é que é assim, gente, ajudem quem precisar de ajuda. Façam pelos outros. Sempre que vocês puderem, vem alguém com dificuldade, alguém precisando de ajuda, o mundo te traz de volta. Você nunca sabe quando você vai precisar dessa pessoa de ajuda. E quando eu mais aprendo, quando eu mais recebo, é quando eu dou. Então, doem, ajudem no estudo, ajudem a arrumar emprego, ajudem a tirar dúvida. Esse é um dos maiores aprendizados que eu trago de toda a minha carreira para até hoje. Eu busco fazer isso sempre. Isso, Espero vê-los em pagamentos, espero vê-los no JP Morgan. Boa sorte, boa carreira. Se quiserem me seguir, trocar mensagem no Instagram, estou à disposição. boa. Muito obrigada, Harvey. Muito obrigada, pessoal. Boa Obrigado a você. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.